4 horas para ficar com vocês, está tudo bem. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 32 ao 44. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 32 ao 44. Vou ler aqui também na minha tradução e a gente vai acompanhando. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada aí? Deixa eu ver quantos trouxeram a palavra de Deus aí. Muito bem, parabéns. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 32 ao 44, diz assim: E foram sós num barco para um lugar o quê? Deserto. E a multidão os viu partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como já o dia fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram-se dele e lhe disseram: Jesus, o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que eles possam ir a outros lugares e a aldeias circunvizinhas, e ali eles comprem pão para si, porque não têm o que comer. Jesus, porém, respondendo, disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para dar-lhe comer? E ele disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: O que eles conseguiram arrecadar naquele dia? O que está escrito aí? 5 pães e 2. E ordenou-lhe que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartiram de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E ele deu aos discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Você pode ler para mim o 42, 43 e 44? Todos juntos, vamos lá. E todos... 43. Quarenta e quatro. Quantos homens? 5.000 homens. Bom, o versículo 42, volta para mim por gentileza. 42. 6:42. O que está escrito? Vamos lá. Todos. Então fala, todos comeram e ficaram com o tanque cheio. Como é que eles ficaram com o tanque? Porque às vezes a nossa barriga é um tanque. Pode sentar, por favor. Esse negócio de tanque cheio que o apóstolo Paulo está falando, é muito perigoso a gente andar com o carro na reserva. Você sabe que eu tenho uma marca aqui em Cruzeiro, com esse negócio aí, que quase, quando eu terminei minha lua de mel, quase que o meu casamento termina. Eu completei agora em maio 35 anos de casados. 35 anos. O apóstolo Paulo estava lá, estava lá, o casal querido. Foi um culto muito especial que nós tivemos. E Deus nos deu a graça de termos 2 filhos, Mateus e Lucas, e a nossa netinha que comemorou 1 ano no final de semana passado, de 1 ano, a Elisa. Agora, quando eu me casei, a primeira igreja que eu fui pastorear, há 35 anos atrás, era aqui em Cruzeiro, na Rua 3. E quando eu volto da lua de mel, voltando da lua de mel, 1 semana depois do casamento, eu tinha uma Brasília 75 azul.
E aí a gente colocou todos, passamos lá na casa da sogra e pegamos todos os presentes que a gente tinha ganhado. Naquela época a gente ganhava muito jogo de panela, há 35 anos atrás, né? E aí a gente colocou os presentes, encheu o banco traseiro do carro e bastante coisa e tal. E eu olhei assim para o ponteiro, falei, não, essa gasolina dá para chegar de Lorena até Cruzeiro. Só que a gente foi conversando na casa da sogra, quando eu fui ver já era 11 e pouco, quase meia-noite. Falei, não, vamos embora, está tudo certo. Carro cheio, pego a Dutra. Passo Canas. Vocês estão rindo já, né? Passo Canas e vai, não, tranquilo, que essa gasolina dá para chegar, que é tranquilo, o Cruzeiro é logo ali. Meia-noite e pouco, de repente, irmão, passando ali, Cachoeira Paulista, tem uma descida assim, e foi muito bem. O duro foi quando foi para subir, o carro começou. Eu falei, o sangue. Aí começou a patinar mais. Quando eu fui ver, aí o ponteiro já estava mais que amarelo da gasolina. Aí eu olhei assim para o lado, falei, agora é o sangue do Cordeiro de Deus. Parou. A gasolina havia acabado. Meia-noite e pouco. Na Via Dutra, com um carro, uma Brasília 75, carro cheio de presente. Eu e minha esposa, com uma semana de casado. Bem, irmã querida, imagine se fosse você no lugar dela. O quanto você era uma mulher de oração nesse momento. O quanto você abençoaria o teu marido naquele momento. E ela falou, o que aconteceu com o carro? Eu falei, acabou. Acabou. Mas o que acabou? Gasolina. Eu fiquei meio fanhoso. Falei, amor, acabou a gasolina. Ela falou, você está de brincadeira comigo. Querido, eu deixei ela na Dutra, 1h da manhã, sozinha, com o carro cheio de presente. E eu fui caminhar, andar, até achar um posto de gasolina. E quando eu chego lá, o posto estava o quê? Aí só tinha o segurança lá. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Sabe o que ele fez? Ele pegou 1 litro de Coca-Cola, tirou 2 litros de gasolina do carro dele, porque ele entendeu o problema que eu estava passando. Falei, minha esposa está lá, perigoso e tal. E aí, ele pegou lá no carro dele, o 2 litros de gasolina, e eu vim correndo. E nisso, meu irmão, já era 1h30, 2h da manhã, era longe. Mas, graças a Deus, devia ter muito arcanjo, querubim ali, guardando a minha esposa. E aí coloquei a gasolina, a gente terminou de chegar. Cuidado para você não andar na reserva, que você pode não chegar ao seu destino. Cuidado para você não andar com alguns sinais de alerta, porque você pode não chegar no propósito que Deus tem para você. Então, quando ele está falando de tanque cheio, eu me lembrei desse fato terrível. E aquele dia, ela me disse assim, nunca mais você vai andar com um carro na reserva. Sempre que você me colocar no carro, você tem que ter a certeza de que a gasolina que tem é suficiente para onde a gente vai. Se estamos juntos há 35 anos, não faltou gasolina. Diga graças a Deus. Agora, brincadeiras à parte, eu começo a pregar a palavra de hoje, você fala, o que tem a ver isso para a minha vida? Eu vou dizer o que tem.
Para muitos de vocês, hoje não é apenas o encerramento de uma campanha chamada Tanque Cheio. Para muitos de vocês hoje, vai ser um divisor de águas. É como se o ano, ei, meu Deus, para algum de vocês é como se o ano de 2024 começasse hoje. E eu vou provar isso na palavra e na ministração que você vai ouvir agora. Olha esse texto que nós acabamos de ver em Marcos, que fala sobre a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Maravilha, um milagre extraordinário. Mas aí você fala, o que isso tem a ver com a minha vida? Vamos então ver o que a Bíblia Sagrada fala dessa história. Vamos acompanhar, olha só. Jesus, ele leva o povo para fora da cidade, num lugar deserto. E ali, a primeira alimentação que Jesus dá para a multidão é a palavra de Deus. Jesus prega, Jesus cura, Jesus liberta, as pessoas são alimentadas pela palavra de Deus. Então entenda isso, algumas vezes o próprio Jesus vai te levar para o deserto. Às vezes nós somos empurrados, algumas vezes a gente mesmo se coloca, mas algumas vezes é Jesus que vai levar a gente para o deserto. E quando Jesus estava ali naquele local deserto, diz a Bíblia, os discípulos falaram, Jesus, já está anoitecendo, vamos liberar logo esse povo, porque aqui não tem nem onde comprar comida, e eles estão aqui há muito tempo, eles precisam comer alguma coisa. Olha que Jesus é tremendo, né? Jesus fala o seguinte, eles estão precisando de comida, dá a vocês o de comer para eles. Qual é o problema? Um deles fala assim, mas Jesus, se nós tivéssemos 200 dinheiros para comprar pão, não seria o suficiente, ou seja, é muita gente aqui, mesmo se nós tivéssemos dinheiro, não daria para comprar comida para tanta gente. Agora eu vou dizer para você um dos maiores segredos desse milagre, e talvez na sua vida, o porquê que para algum de vocês o ano de 2024 começa agora. Vamos ver o que Jesus fez? Jesus pede para os discípulos verem o que tinha. Alguém tinha alguma coisa ali, e eles descobriram que alguém tinha 5 pães e 2 peixes. Gente, vamos falar a verdade, quando você está com fome, tem gente aqui que come 3 pãozinhos, 4, até 5, ainda mais se sair aquele quentinho da padaria, que você passa aquela manteiga assim, com um cafezinho, sem fome é 3, o apóstolo Paulo com fome, dá muito mais, é muito pouco mesmo. Mas preste atenção em um detalhe riquíssimo desse texto da palavra de Deus. O porquê que muitas pessoas nesse ano de 2024 ainda estão andando com o tanque na reserva e alguns ainda estão com o tanque vazio. Eu vou responder essa pergunta para você. Talvez seja por isso que Deus me mandou aqui no último dia dessa campanha. Vamos para a Bíblia. Exatamente o que está lá. O que é que Jesus faz? Ele levanta os 5 pães e 2 peixes, agradece, ora e multiplica? Isso é mais embaixo. Primeira coisa que Jesus faz. Jesus chama os discípulos, fala, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Ok. Isso é suficiente. Mas, olha só o que Jesus faz primeiro. Havia uma grande multidão. Jesus falou, vamos colocar em ordem essa multidão. Grupos de 100 em 100. Grupos de 50 em 50. De 100 em 100. De 50 em 50. O que é que Jesus faz primeiro, antes de fazer o milagre? Coloca a casa em ordem. Se você não colocar a sua casa em ordem, as coisas que precisam ser colocadas em ordem, você vai andar sempre com o tanque na reserva.
Querido, preste atenção nisso. Jesus podia levantar para o céu como ele fez, orar, acontecer a multiplicação. A gente sabe que aconteceu a multiplicação, mas o que acontece? Imagine, você tem ali 5 pães e 2 peixes, aquela multidão para alimentar. Quem tivesse na frente ia levar vantagem, pelo menos um pedaço de pão ia pegar. Mas quando Jesus ia fazer um milagre, toda aquela multidão ia ser abençoada. E o que Jesus faz? Ele manda sentar de 100 em 100, de 50 em 50, ele colocou em ordem. Depois que eles estavam assentados, por isso que eu disse que hoje é um divisor de águas, porque muitos de vocês passaram esses 6 primeiros meses colocando a casa em ordem. Se a casa estiver em ordem, vocês estão preparados para a multiplicação. Vocês entenderam? 50, 50. Assim, está organizado, beleza. Aí o que Jesus faz? Ele pega os 5 pães, ele pega os 2 peixes, e ele não faz o que muita gente faz quando recebe o salário. O que eu vou fazer com essa merreca? Eu recebo no 5º dia útil, no 6º dia já estou devendo. Esse dinheiro não dá para nada. Eu ganho muito pouco. Essa miséria do meu salário, eu não aguento mais isso. Então você vai andar sempre com o seu tanque, nem na reserva, vai andar com o tanque vazio. Sabe por quê? O princípio da multiplicação está em você agradecer a Deus pelo que você já tem. Você quer multiplicação? Seja grato pelo que você já tem. Jesus tinha 5 pães e 2 peixes na mão, e ele não reclama, ele levanta para o céu e ele agradece. A gratidão prepara o espaço para a multiplicação na nossa vida. E olha o que acontece. Aí Jesus ora, abençoa. Ele já tinha pedido para os discípulos pegarem 12 cestos. Eles pegaram lá os 12 cestos. E ele começa agora a multiplicar o pão, dando na mão dos discípulos. Ou seja, o milagre que Deus vai fazer vai passar pela sua mão. Pela sua mão. Jesus entrega para os discípulos e os discípulos para a multidão. O que aconteceu? A Bíblia diz que eram 5.000 homens. Não sabemos quantas mulheres. Não sabemos quantas crianças. A Bíblia só fala que eram 5.000 homens. Mas vamos trabalhar com o número metade do que os historiadores falam. Alguns historiadores falam que era de 18 a 20 mil pessoas. Eu vou trabalhar com a metade, para 10 mil pessoas. 5.000 homens, 3.000 mulheres, vamos colocar 2.000 crianças. Um exemplo. Vamos trabalhar com 10.000. Como 5 pães e 2 peixes pode alimentar 10.000 pessoas? Ou mesmo que seja 5.000 homens, ou mesmo que seja 50 homens. Aonde está o milagre? Por que muita gente não vive com o tanque cheio nos dias de hoje? Por que muitas pessoas não conseguem romper nos dias de hoje? Por que tem pessoas que nós já estamos no 7º mês desse ano e as coisas ainda estão iguais ao ano passado? O princípio está que antes do milagre acontecer, o que está em desordem na minha vida, eu preciso colocar em ordem, senão eu não vou viver o milagre da multiplicação. Porque quando Jesus colocou em ordem, depois orou e multiplicou os pães e peixes, o que ele fez? Todos conseguiram comer. Não era só quem estava na frente, mas também quem estava lá atrás. A mesma comida e a mesma quantidade que chegou para o primeiro, chegou lá no final. A Bíblia fala que todos comeram e eles ficaram o quê? Fartos. Ou seja,
o tanque, quando eles voltaram para casa, eles voltaram com o tanque cheio. Por que voltaram com o tanque cheio? Essa é a maior dificuldade que muitas pessoas têm hoje. É obedecer o que Jesus mandou você fazer. Ninguém gosta de colocar a casa em ordem, porque dá trabalho. Dá trabalho colocar a casa em ordem. Você vai ter que mexer em coisas que faz tempo que está lá. Você vai ter que mexer em situações que você não queria mexer. Aquilo que você fala, eu não quero nem cutucar isso aqui, porque se eu cutucar isso aqui vai me dar problema. Então aquilo fica lá. Aquilo fica lá, fica lá, fica lá. E aí você não resolve. E o que acontece? Ai meu Deus, o que acontece comigo? Uma hora eu estou a minha fé lá em cima, outra hora aqui embaixo. Por quê? Por que o tanque nunca está cheio? Por que ele está sempre na reserva? Ou às vezes chega até o meio, daqui a pouquinho vem para a reserva de novo. Porque tem determinadas áreas da sua vida que você precisa resolver antes de você ver o milagre que você precisa ver. Nesse texto, o que mais me chama a atenção é que Jesus, antes de fazer o milagre, antes das pessoas serem alimentadas pela provisão, ele fala para os discípulos: tem 5.000 pessoas aqui, mas a gente precisa colocar eles em ordem, para que todos comam da mesma medida. Quando Jesus coloca todos eles em ordem, quando Jesus levanta e agradece 5 pães e 2 peixes, o milagre da multiplicação acontece. Ainda nesse ano, nesses próximos 6 meses, de julho a dezembro, meu irmão, se prepara, porque o tanque vai estar cheio. Três coisas para a gente poder orar. Número 1, coloque a casa em ordem. Número 2, seja grato pelo que você já tem. Viu? Número 3, o que Deus mandou você fazer, obedeça a voz de Deus. Tem muitas vozes falando nos dias de hoje. E sabe como é que o seu destino vai ser traçado? Pela voz que você decidiu ouvir hoje. É o que vai acontecer lá na frente com você. Lá no jardim do Éden, vamos voltar lá. Deus falou: não coma desse fruto. E Eva ouviu a voz da serpente: você pode comer sim. E a serpente ainda diz assim: mas nós recebemos uma palavra de que a gente não pode comer esse fruto. O que a serpente falou? Não é bem assim. É que se você comer, é tão bom esse fruto, que se você comer, você vai ver coisas que só Deus pode ver, mas você vai ver também. Ou seja, Deus falou, mas eu estou dando uma outra palavra para você. Qual é a voz que você está ouvindo nos dias de hoje? A voz que você decidiu ouvir hoje, eu nunca me esqueci disso, vai direcionar o destino que a gente vai caminhar, gente. Há muitas vozes hoje em dia que não são de Deus, que estão falando de Deus, que a gente pensa que é Deus purinho. E dias atrás ouvi uma frase de um amigo, a gente estava conversando, e eu falei: cara, mas como é que isso pode acontecer? E uma série de coisas. Ele falou assim para mim: Anselmo, nem tudo que impressiona as pessoas está impressionando a Deus. Porque às vezes a gente fica tão impressionado com alguma coisa que alguém está fazendo, mas nem tudo o que as pessoas estão fazendo estão impressionando pessoas, mas não estão impressionando a Deus. Eu gravei isso no meu coração. Sabe por quê? Muitas vezes uma voz errada que a gente ouve, pensando que está na direção certa, pode trazer o maior prejuízo para a vida da gente, em todas as áreas da nossa vida.
Dias atrás eu atendi um irmão da igreja. Ele falou: pastor, ora por mim. A minha esposa então entrou com o pedido de divórcio. Eu falei: mas o que aconteceu? Vocês são firmes aqui na igreja, vocês estão com a gente há tanto tempo, o que aconteceu? Ele me disse: olha, ela sai do trabalho por volta das 6 da tarde, trabalha das 8 às 6 da tarde. E aí uma amiga dela falou: escuta, vamos ali com a gente, vai ser aniversário da nossa chefe, vamos lá fazer uma surpresa para ela, vamos lá nos reunir, vamos fazer um happy hour. Aí foi lá para o happy hour, beleza. No primeiro dia, ela daquele happy hour, era o aniversário da chefe dela, e ela pediu refrigerante, pediu salgadinho, cantaram os parabéns, foi tudo certo, foi embora para casa. 9 horas ela estava em casa. Mas na semana seguinte tinha o aniversário de uma outra funcionária. E aí ela foi. E aí todo mundo: não, mas não é possível, você não vai tomar pelo menos meio copo de cerveja? Não, eu não bebo. Mas não é possível. Só meio copo, hein? E já chegou 10h30 em casa. Aí toda sexta-feira tinha alguma coisa. Porque a vida não é só feita de trabalho, ela também precisava se divertir. E começou a ouvir, e começou a ouvir. E as outras amigas dela falaram: pois é, você tem que ir embora antes, mais cedo mesmo. A gente que não tem marido não precisa ir para casa mais cedo. A gente pode curtir até mais tarde. E aquilo começou a entrar na cabeça dela. Daqui a pouquinho começou a entrar no coração. E daqui a pouquinho ela não chegava mais 10 horas, ela chegava 11 horas. Ela chegava às 11h30. E o marido perguntava: mas escuta, onde é que você estava? Não, eu estava com as minhas amigas. Até que um dia ela passou a noite fora. Até que no outro final de semana ela passou o final de semana fora. E até que um mês depois ela falou: eu não gosto mais de você. Eu não quero mais continuar casada com você. Uma voz que você decide ouvir, que está errada, pode destruir o seu caminho, pode destruir o seu futuro, pode destruir o seu futuro. Uma voz. Você não precisa de duas. Uma voz. Só uma voz. Qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? A voz do Espírito Santo? Então obedeça. Você tem que entender algumas coisas, alguns princípios. Como é que eu sei se uma voz é de Deus ou não? Se o que eu ouço me aproxima de Deus, eu vou ouvir. Mas se o que eu ouço me afasta de Deus, eu não vou ouvir. O problema é que tem pessoas que estão se afastando. O tanque estava cheio na igreja. O tanque estava cheio. Aí vai ouvindo. Olha, você é bobo, hein? Para que essa vida de casado? Cozinhar, lavar, passar, trabalhar. Você não tem liberdade para fazer nada. Olha o tanque, ó. Ah, e aí, vamos domingo para a igreja? Ah, não, eu estou cansado, eu trabalhei muito final de semana. Ah, semana que vem eu vou. Vai esvaziando, vai esvaziando. Quando menos a pessoa percebe, acabou a gasolina. O tanque está vazio para as coisas de Deus, mas está cheio para as coisas que te afastam de Deus. Afinal de contas, você quer o tanque cheio da sua vida para chegar perto de Deus? Ou você quer o tanque cheio para outras coisas? Para que a gente quer o tanque cheio? É para orar mais? É para ler mais a Bíblia? É para jejuar mais? É para buscar mais a Deus? É para se envolver com os ministérios da igreja? É para crescer mais na palavra? É para fazer os cursos que serão dados pela igreja? Para que eu quero o tanque cheio? Qual é o meu objetivo? Aonde que eu quero chegar? Porque um tanque cheio consegue rodar muitos quilômetros. Mas aonde eu quero chegar? Aonde você quer chegar, meu irmão? Lembre-se que eu disse no começo. Para muitos de vocês hoje é um divisor de águas. O ano para muitos de vocês não começou em janeiro. Vai começar agora em julho de 2024. Vai começar agora, em julho de 2024. Vamos colocar em pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar que hoje é
é uma conclusão dessa campanha. De algumas semanas que vocês estão aqui, há 7 semanas, mais precisamente. Talvez muitos de vocês estão com um tanque quase cheio. Mas você precisa sair daqui hoje com um tanque cheio. Talvez alguns de vocês tiveram que esses últimos 6 meses, tiveram tantos problemas, que você começou o ano com o tanque cheio. Mas foram tantos problemas que você teve que resolver, esses 6 primeiros meses, que a gasolina foi acabando. Tantas situações que você enfrentou, que você não queria enfrentar, mas teve que enfrentar, e a gasolina foi acabando. Mas por que Deus permitiu isso? Para que você pudesse colocar em ordem as coisas que precisavam ser colocadas em ordem na sua vida. E eu digo que se já estiver em ordem, esses próximos 6 meses, escute isso, esses próximos 6 meses não valerão para a sua vida só como 6 meses, valerão por alguns anos pela frente. Sabe por quê? Quando a casa está em ordem, a multiplicação acontece. Talvez essa igreja tenha passado, ou esteja passando por um período de colocar as coisas em ordem. Então não podia ter o crescimento, ou a multiplicação. Mas cada situação resolvida era uma preparação para a multiplicação que está chegando. E assim vai refletir na sua vida também. Esses próximos 6 meses não serão apenas 6 meses, eles vão representar muitos anos. Se você crê nisso, se você acredita que esta palavra bíblica que eu estou pregando é para você, e você quer viver isso, só tem um lugar para você estar, que é aqui na frente do altar, juntos, para a gente tirar um tempo de oração. Aqui é como se fosse para... Vamos encher o tanque agora. Está preparado? Sai do seu lugar se você quiser. E vamos estar juntos aqui, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é que foi esses 6 primeiros meses para a senhora que está aqui na minha frente? De janeiro a junho. Hein? Muito difícil. Foi. Mas com Deus a gente vence tudo, né? Mas não foi fácil então. Não foi fácil. Então, tá vendo? Mas talvez para você, os 6 primeiros meses, você tirou de letra, como é que foi? Foi difícil. Vocês estão entendendo por que para muitos de vocês o ano está começando hoje? Hoje é que dia? Que dia do mês? 17 de 7 de 2024. Hoje tem início um novo ciclo na sua história. Aleluia. Hoje tem início um novo tempo na sua história, um novo tempo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai encher o nosso tanque espiritual hoje, vai encher a nossa vida, e eu quero que você comece a orar nesse momento, a dizer: Deus, eu quero para a minha vida a presença do Espírito Santo, porque quando você está cheio da presença do Espírito Santo, meu irmão, as coisas acontecem de uma maneira sobrenatural. Você não vai precisar bater na porta. Quando você chegar, a porta vai se abrir para você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pastor, o que eu tenho que pedir?
pedir a presença do Espírito Santo, pedir para ser cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Será que você pode orar para isso? Se você é batizada no Espírito Santo, você pode ser renovado nesta noite, clamar a Deus, falar: Senhor, renova a minha vida, renova a minha vida, enche o meu tanque espiritual, Espírito Santo, traz o renovo, Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, em nome de Jesus, hoje essa igreja está completando, Senhor, um ciclo, está fechando um ciclo de 7 semanas. Ó Deus, talvez não sejam apenas de 7 semanas, mas está fechando um ciclo, Senhor, de 6 a 7 meses. Ó Deus, onde precisava colocar a casa em ordem, mas agora eu creio, já é tempo da multiplicação, já é tempo, Senhor, de um ciclo novo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tempo de um ciclo novo, tempo do tanque cheio, cheio da tua presença, cheio do Espírito Santo. Agora, Pai, começa a movimentar as águas, começa a movimentar as águas. Traz a água viva do Espírito Santo para encher a nossa vida, para encher a nossa casa.